Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido. Eu quero falar com vocês sobre esse livro, sobre essa temática, porque eu vejo que é uma temática necessária de ser explorada, de ser conversada, mas é uma temática que gera muita angústia, que é o assunto morte. Por quê? Porque representa a nossa finitude, representa o final, né, de toda uma existência que, por mais que seja incerta, nós conhecemos, ou nós temos a impressão de saber que as coisas continuarão a ser como nós temos o hábito de conhecer cada coisa, continuar a ser e existir no formato que nós conhecemos cada coisa. A autora desse livro é Ana Cláudia Quintana Arantes. E antes de começar a falar especificamente sobre o livro, sobre a autora, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a morte que o poeta, músico Cazuza deixou para nós pouco antes de partir. Antes de falecer, quando ele descobre que era portador do vírus HIV, e ele estava ali desenvolvendo já patologias ligadas à imunodeficiência, né, patologias que aproveitam dessa debilidade do corpo, ele escreve o seguinte poema: os ignorantes são mais felizes. Eles não sabem quando vão morrer. Eu não. Eu sei que eu tenho um encontro marcado. As pessoas esquecem o que precisam fazer. Eu não posso me dar a esse luxo. Faço tudo caber nos meus próximos poucos dias. Todas as ideias que eu teria, as pessoas que eu conheceria, o que eu fosse ainda cantar. Estou grávida, mas não posso esperar. O tempo não para e a gente ainda passa correndo. E eu fiquei aqui, tentando agarrar o que eu puder. Ando fraco. Tem um mundo ao redor que a gente nem percebe. Tô ficando magro e pequeno. As minhas roupas. Sinto que estou reunindo minhas coisinhas, me concentrando. Se pudesse, guardava tudo numa garrafa e bebia de uma vez. Penso no que vai ficar de mim. Eu só sei insistir. É importante a gente destacar que o HIV, né, que pode levar à consequência da patologia AIDS, foi uma doença que o HIV não é doença, né? Só recordando, ele pode causar a doença, a patologia AIDS. A AIDS foi uma doença que assustou muito as pessoas nas décadas de 80 e 90, porque era uma doença que as pessoas tinham como uma sentença de morte. A pessoa, quando descobria que era portadora do HIV, ela não via para si outra possibilidade senão a de morrer em pouco tempo depois da descoberta. O que hoje, né, hoje nós estamos gravando esse vídeo dia 10 de março de 2021, não é mais uma realidade. A pessoa que é portadora do HIV se trata, começa o tratamento com antirretrovirais de forma adequada, o mais cedo possível, de acordo com as indicações médicas, essa pessoa tem uma chance de vida dentro de um padrão, né, de normalidade de saúde considerável, né, de qualidade realmente. Falando um pouquinho aí sobre a autora do livro, a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica formada pela USP. Ela fez residência em geriatria. Geriatria é a área da medicina que cuida das pessoas idosas, da saúde das pessoas idosas, e gerontologia, né? E no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fez pós-graduação em Psicologia, Intervenções e Luto, pelo Instituto Quatro Estações de Psicologia, especialização em Cuidados Paliativos pelo Instituto Palin e Universidade de Oxford. Ela, à época, pelo menos de quando ela escreveu esse livro, ela atua no Albert Einstein e no Hospice
do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Conforme vocês podem ver no livro, é interessante que ela faz um paralelo da atuação dela no Albert Einstein ela faz uma comparação com o hospice, né? No Albert Einstein ela atende um público, ou atendia, né? Não sei se nessa data ela continua trabalhando nos dois lugares, um público com melhor poder aquisitivo, com melhor poder econômico, e no hospice pessoas que têm condições econômicas aí mais desfavoráveis, né? Inclusive ela fala que atende pessoas em situação de rua, né? Ela foi influenciada pelo pensamento da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, né? Sobretudo quando ela leu livros sobre a morte e o morrer. Né? A Elizabeth Kubler-Ross ela é uma autora de extrema importância, uma psiquiatra de extrema importância. Ela vai se debruçar sobre o assunto morte. Ela cuidava também de pessoas, ela tinha um encanto em cuidar de pessoas que estavam próximas de morrer. Ela não tinha receio de fazer isso e procurava fazer isso com muita humanização, que é o que a Ana Cláudia aponta no livro dela, que ela também busca fazer. E a Elizabeth Kubler-Ross ela vai trazer algo que é muito falado na psicologia, na psiquiatria, nas áreas da saúde de forma geral, que são as fases do luto. Né? O luto representa aquele sentimento que nós temos quando nós perdemos algo ou alguém. Eu falo algo ou alguém porque a Ana Cláudia vai pontuar para nós, Quintana Arantes, que nem sempre essa perda, né, e a Elizabeth Kubler-Ross faz isso também, é aquela perda da morte para a morte física de alguém. Muitas vezes essa perda representa mortes que acontecem no decorrer da existência, né? Como a perda de um trabalho, como a perda da possibilidade de continuar os estudos, como a perda de um objeto valioso, né? A Elizabeth Kubler-Ross ela diz que no luto nós vivenciamos, via de regra, 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A gente coloca nessa ordem as fases do luto, né? A Elizabeth colocou nessa ordem, mas é importante ressaltar que durante o processo de vivência do luto, as pessoas podem transitar de um sentimento para o outro. Né? De repente, a hora que a pessoa está deprimida, ela começa a aceitar, volta o sentimento de raiva muitas vezes. Né? A negação é aquele primeiro momento, né, no qual a gente tenta negar. Olha, não, eu descobri que eu estou com uma doença que geralmente é terminal. Não, isso não é verdade, né? O segundo, estou dando exemplos aqui. O segundo momento aí da barganha é aquele momento que a gente tenta trocar. Olha, vou dar um exemplo, né? A gente faz uma oração. Meu Deus, se eu me curar de determinada doença, eu prometo que eu serei uma pessoa de tal forma depois que me curar. Conforme o tempo passa, aquela doença não se cura, ou a gente percebe que o ente querido realmente vai embora, ele vai partir, ele vai morrer, né? Ou a gente está vivenciando o sofrimento da perda de alguém, nós passamos pela raiva. Por que isso tem que acontecer comigo? Né? Desculpe, negação, a raiva, a barganha, né? A depressão, que é o momento de vivenciar a angústia mesmo. Esse momento é extremamente importante, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela diz que muitas vezes as pessoas que estão em volta dos enlutados têm uma dificuldade muito grande de lidar com essa fase do luto, né? Tanto do enlutado por um ente querido, como daquela pessoa que está enlutada. Não vou dizer enlutada, né? Porque a Ana Cláudia Quintana Arantes ela traz que a morte, quando ela é uma morte que segue o seu curso natural, quando a pessoa aceita o processo, né? Realmente é algo que não é irreversível, mas ela está bem cuidada, ela está bem tratada, está bem medicalizada em relação às suas dores. Ela deixa muito claro que medicalizar não significa deixar a pessoa inconsciente, a não ser quando essa prática é
totalmente necessária, né? Mas ela diz o quê? Que quando essa prática ela pode ser deixada de lado, é melhor que a pessoa fique consciente, né? Muitas vezes essa pessoa que está no processo de morrer, ela vai ter esse processo de depressão, mas não depressão no sentido patológico, né, de DSM, que seria o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, ou do CID-10, que seria a Classificação Internacional de Doenças, mas aquela angústia que é necessária a pessoa sentir para que ela possa voltar para dentro de si própria, fazer uma análise do que ela vivenciou, né, como ela vivenciou as coisas, como foram as relações com as pessoas, né, fazer ali as ações de último momento, né, o que é possível ser feito. E por último, nas fases do luto, nós temos aí a aceitação, né, que é quando, como eu estou exemplificando aqui com a pessoa que tem esse processo de morte natural, a pessoa aceita que é um processo que é inerente ao existir, é inerente ao viver, e que é necessário ter, então, a aceitação para que a pessoa consiga realmente fazer essa viagem, vamos chamar assim, ou essa transposição de um estado de vida física para um estado de morte com uma certa serenidade, né? Ou pelo menos com a tranquilidade possível dentro desse processo. Eu coloquei ainda um poema, pensei que um outro poema também, para deixar para vocês, que é o poema do Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Ele fala assim, ó, se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e da minha morte. A poema continua, depois acho interessante vocês buscarem, mas eu acho muito interessante o Alberto Caeiro trazer para nós a importância dessas duas marcas, o nascer, que traz a pessoa à existência, que traz a pessoa ao movimento, que traz a pessoa a possibilidade de exploração do mundo, que a cerca e da própria vida, e a morte que vai finalizar essa possibilidade corpórea de exploração do mundo e da própria existência. Essas duas marcas são, de fato, indeléveis, né, da vida das pessoas. Tanto o nascimento, então, que dá esse início, quanto como a morte, que finaliza esse processo. Bom, um caso que me chama a atenção no livro é quando a Ana Cláudia conta para a gente que ela teve um paciente bem jovem, né? Bem no começo do livro ela fala que teve um paciente muito jovem que morreu com câncer, né? Aliás, ela fala que vários pacientes que ela cuida aí, que a maioria deles, do primeiro atendimento até o último contato, ela tem mais ou menos 15 dias para lidar com esse paciente, a maioria morre, falece de câncer, né? E ela traz o quanto que foi para ela, enquanto médica iniciante, né, enquanto ser humano, conseguir lidar, a princípio, com o sofrimento que causou ela própria. Né, as dores que ela percebia naquele jovem, né, o sentimento de frustração de perder aquele jovem, de perder, entre aspas, aquele jovem para a morte. Isso custou aí vários anos, alguns anos da vida dela, vivendo um estresse, né, pós-traumático, né, aquilo ficava voltando à mente dela constantemente, talvez com uma sensação de que ela não tivesse dado conta, né, e realmente para ela foi muito difícil dar conta de ver a impossibilidade, né, de se evitar a morte daquilo que a gente está acompanhando, né, seja como um familiar, seja para um médico humanizado, né, que não se entregue aí a questão fria, né, a formas frias de se lidar com o morrer. Mas ela traz uma coisa muito interessante, né, ela traz a expressão, ela traz duas expressões para a gente pensar. Ela fala da empatia, que é a possibilidade de se colocar no lugar do outro,
E ela fala que mais importante que a empatia, ela falou que na empatia o risco da gente se misturar com o outro, que é o que ela fala depois de processo psicoterapêutico, depois de muito pensar com ela mesma, ela chega à conclusão que ela havia se misturado com a dor do paciente, do cliente dela, né? E ela percebe que, na verdade, o interessante, de acordo com a visão dela, é que a gente desenvolva a compaixão, que é a gente poder dar todo o suporte para o outro, morrer com dignidade, morrer da melhor forma possível, né? Que aí ela vai até trazer aí uma terminologia para a morte bela, que seria a calotanásia, né? Que significa morte bela, é aquela morte que ocorre de uma forma natural, em um processo que a pessoa tem a possibilidade de estar consigo e com o outro, né? Então ela traz essa importância da compaixão. A gente consiga estar com o outro nesse processo, e que não é fácil. Ela deixa muito claro que ela percebe que tanto os familiares como as pessoas que estão lidando enquanto profissionais da saúde, né, ela traz a classe médica especificamente, tem uma grande dificuldade de lidar com a pessoa que está a morrer. Por isso que ela traz ali, ela critica isso, né, mas ela entende que falta formação, falta informação para que muitos médicos possam olhar para a morte e conseguir acompanhar o seu paciente sem sedá-lo quando ele está ali no processo mesmo final de morte, né? E aí a gente tem algumas pessoas, né, que passaram, alguns filósofos, né, que já pensaram sobre a questão da morte. Um deles que eu gostaria de trazer para vocês é um filósofo que é o Epicuro, né, um filósofo da antiguidade. Ele era um filósofo materialista, ou seja, ele acreditava, ele defendia o que ele pensava era a partir da matéria, ou seja, aquilo que é corpóreo, que é palpável, né? E aí ele fala que, olha, a morte não é nada, né? Porque quando a morte está, eu não estou. E quando eu estou, a morte não está, né? E aí ele vai dizer também, sendo um filósofo materialista, que quando nós morremos, o nosso corpo ele vai se associar, a partir da decomposição, a outros elementos, e então a gente continua, de certa forma, a viver em outros elementos, tá? E não entendo esse viver como alma vivente ou algo imaterial que continue a viver em outros elementos, mas sim como matéria, né? Fragmentos nossos colados a outros fragmentos, tá? Importante a gente pensar o seguinte, a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela deixa muito claro que ela não defende a eutanásia e nem o suicídio assistido, tá? Ela diz que já foi convidada muitas vezes para falar em congressos sobre esse assunto. Por quê? Porque como ela trata do assunto morte, né, o acompanhado processo de morrer das pessoas, né, como eu falei, né, a calotanásia, que seria a morte bela, né, a morte em que o paciente, inclusive ela fala que ela faz via de regra, quando ela começa a acompanhar um paciente que ele está consciente, ele pode emitir ali o que ele quer para si no processo de morrer, ela deixa, né, toda a legislação brasileira, ela deixa claro ali que a legislação brasileira respeita muito a manifestação de vontade livre do indivíduo, né, desde a Constituição Federal até as leis que abaixo da Constituição Federal respeitam muito essa manifestação da vontade, né, da volição. E aí ela geralmente faz então o testamento como que a pessoa quer, né? Quem que ela quer que cuide ali dos seus momentos finais, né? Quem que ela quer que cuide do seu funeral, quem que ela quer que assista a ela ou tenha uma decisão no caso de decisões ali quando ela não estiver mais muito consciente no hospital, caso seja necessário, né? Como é que ela quer que o corpo dela seja tratado durante o tempo que está nesse processo de morte, né? Que se estiver muito debilitado, né? Quando estiver muito debilitado. Então ela traz a importância desse respeito, mas ela deixa muito claro que ela
não pratique, não defende a eutanásia. Aqui, o que seria a eutanásia? A abreviação da vida com utilização de meios que interrompam o processo vital, né? Assim como ela não defende o suicídio assistido, que seria a pessoa que escolhe tirar a própria vida e que recebe a ajuda aí profissional para fazê-lo, né? Ela trabalha com um processo natural de morte. Até ela diz, e geralmente ela costuma dizer quando o cliente, né, dela deixa esse testamento feito, que o paciente ou cliente tem, eu insisto na palavra cliente, porque o cliente ele tem escolha, né? O paciente me dá a impressão aí de aquele que apenas espera a vontade do outro. Que o cliente tem o direito de morrer de forma natural, né? De forma natural o quê? Aí pessoal de enfermagem, outros médicos, o pessoal que acompanha todo esse processo ali, geralmente fica assustado de acordo com o que ela fala, né? Mas como morrer de forma natural? Com dor aliviada, né? Com o corpo bem cuidado, mas sem formas de alongar a vida ou de estender uma existência de forma artificial, né? Porque ela vê inclusive isso, dependendo do caso, ou na maioria dos casos, como uma imputação de sofrimento ao outro, né? De um sofrimento que infelizmente não vai levar ao que se deseja, que é a preservação da vida, tá? Então, eu espero assim que tenha colaborado com vocês para trazer um pouquinho aí sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Espero que vocês sintam interesse em ler esse livro. É um livro que faz a diferença na vida da gente, né? É um livro que nos faz ter mais gana de viver, de olhar para cada dia, para cada momento, para cada segundo, como aquele momento que deve ser vivido, porque nós não sabemos se daqui a 1 minuto, a 2 segundos, 3 segundos, nós estaremos nessa existência corpórea, como será a nossa existência, por quanto tempo nós teremos essa existência. Tá? Então, assim, é um livro que eu adorei ler, espero que vocês leiam também, e a partir da leitura que a gente consiga cada vez mais desenvolver a nossa humanização, o nosso olhar para o outro com compaixão, buscando entender aquilo que para o outro é importante, aquilo que no processo de vida do outro é importante e aquilo que no processo de morrer do outro é importante. Um forte abraço a todos e a gente vai se falando aí em outros vídeos.